Moscou sofre o maior ataque com drones de toda a história e, com isso, a imagem de Vladimir Putin de o protetor dos russos pode ser abalada. Além disso, a Ucrânia segue avançando na região de Kursk, ao mesmo tempo que os russos afirmam terem conquistado uma nova localidade na região de Donetsk, no leste ucraniano. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas da geografia, geopolítica ou atualidades, me acompanhe no canal. Já faça aí sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, então vamos lá. Aqui, para ilustrar o tema central deste vídeo, uma bela imagem de Moscou durante o inverno. Esse prédio aí, ó, mais à direita, é o Kremlin, a sede do Poder Executivo russo. Um prédio muito bonito, né? Tem, lógico, suas particularidades arquitetônicas, mas eu considero pelo menos muito belo. Dá uma olhada aqui na manchete, ó, do dia 21 de agosto, quarta-feira. Ucrânia ataca Moscou em maior ofensiva desde o início da guerra. Pessoal, de terça para quarta-feira, o Ministério da Defesa russo alegou que foram lançados cerca de 45 a 50 drones aéreos, contra o território russo. Destes, 11 tinham como destino a capital Moscou, naquele que é considerado como sendo o maior ataque com drones já sofrido por Moscou em toda a história. Nessa guerra atual dos russos contra os ucranianos, já ocorreram aí umas 2 ou 3 tentativas de ataque contra Moscou com drones, mas não com essa quantidade que foi vista agora. Essa imagem aqui, inclusive, ó, é de um dos ataques anteriores, que teria, neste caso aqui, danificado um prédio residencial no subúrbio, na periferia. Nesse caso de agora, desse último ataque com os 11 drones, a defesa russa alega que todos foram abatidos antes que atingissem qualquer alvo em terra, portanto, não teria provocado, desta vez, qualquer dano humano ou material. Aqui um pronunciamento feito em redes sociais pelo prefeito de Moscou, o Sergei Sobyanin. Olha só o que ele disse. Esta é uma das maiores tentativas de atacar Moscou usando drones de todos os tempos. A defesa em camadas de Moscou, que foi criada, tornou possível repelir com sucesso todos os ataques dos UAVs inimigos. UAVs aqui, ó, é a sigla em inglês para Veículo Aéreo Não Tripulado, os populares drones. E aí, pessoal, diante deste ataque de proporções inéditas, não só na guerra atual, mas também na história, contra Moscou, tentativa de ataque, né? Chega-se a discutir, ou nos leva a discutir, até que ponto estas sucessivas incursões, esses diferentes ataques que os ucranianos vêm promovendo nas últimas semanas contra a Rússia, até que ponto isso pode abalar o prestígio, abalar a popularidade deste moço aí, ó, Vladimir Putin, como o grande líder dos russos, como o grande protetor da Rússia. Porque ele alegava até pouco tempo que, inclusive, nem havia guerra, né? Era uma operação militar especial da Rússia em território ucraniano. Depois de um tempo, os russos passaram a chamar aquilo que fizeram na Ucrânia do início de uma guerra, efetivamente falando. E aí agora, com esses ataques contra território russo, a população russa passa a ter contato direto com o conflito, passa de alguma maneira a estar ameaçada, inclusive na sua integridade física. Então o questionamento que se levanta é: até que ponto, diante desses ataques aí sofridos pela Rússia, o Putin vai conseguir manter essa popularidade, esse apoio popular, inclusive, na guerra contra os ucranianos? É disso, inclusive, que essa manchete, a do dia 15 de agosto, trata. Como o ataque ucraniano a território russo muda a imagem de Vladimir Putin. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, para que você, caso tenha interesse, possa ler. E aí quero aqui aproveitar também para comentar, caso você não esteja por dentro aí, não tenha visto nada a respeito, da grande incursão que os ucranianos iniciaram lá no dia 6 de agosto contra a Rússia. A invasão ucraniana contra o território russo se deu aqui, ó, na região de Kursk, aqui em branco, portanto, território ucraniano, aqui nessa outra cor um pouco mais escura, o território russo, bem já no norte, nordeste aqui, ó, da Ucrânia. E aí os russos, ou melhor, os ucranianos, promoveram esse ataque surpresa contra o território russo
E foram, acho que podemos afirmar isso, muito bem-sucedidos nessa tentativa, porque eles ocuparam parte desse território de Kursk a partir do dia 6 de agosto. Hoje estamos já no dia 22 de agosto. Eles não apenas conseguiram manter as áreas originalmente ocupadas, mas conseguiram também ampliar essas áreas dominadas. Dá uma olhada aqui, ó, na manifestação desta semana agora do presidente ucraniano, o Zelensky. Zelensky diz que a Ucrânia controla 92 vilarejos nessa região ocupada na Rússia, região de Kursk. Dá uma olhada no que ele disse, ó. Estamos atingindo nossos objetivos e já controlamos mais de 2.000, ou melhor, mais de 1.250 quilômetros quadrados. Nesse mesmo sentido, olha o que disse aí o comandante-chefe da Ucrânia, o Oleksandr Syrskyi. Ele afirmou que o exército ucraniano avançou na terça-feira, ó, ele disse na terça-feira, né, que o exército ucraniano avançou 28 a 35 quilômetros na região de Kursk. Esse outro mapa mostra um pouco exatamente deste avanço, dessa expansão. Repare aqui no alto, ó, as datas. Dia 7 de agosto, no dia seguinte à invasão do território russo pelos ucranianos, essa era a área controlada. No dia 10 de agosto, 3 dias depois, esse azul aqui, ó, um pouco mais claro. E no dia 12 de agosto, semana passada, esse mais clarinho, essa área já expandida, essa área já ampliada. Hoje estamos no dia 22 de agosto, então essa área foi ampliada ainda mais, segundo as informações que vêm lá do campo de batalha. E aí o interessante é você perceber o seguinte, ao mesmo tempo que a Ucrânia vem tendo aí esse sucesso nessa dominação, nesse controle de parte do território russo, a Rússia, por sua vez, afirma manter não apenas aquelas áreas já ocupadas em território ucraniano, como também tem ampliado essas áreas. Dá uma olhada na manchete de hoje, ó, dia 22 de agosto, quinta-feira. Rússia diz ter conquistado mais território na Ucrânia. Kiev, logicamente, nega que isso tenha acontecido. Kremlin reivindica ter conquistado assentamento na região de Donetsk, enquanto o exército ucraniano diz ter controlado essa ofensiva russa. Aqui, ó, sempre para termos a noção cartográfica dos eventos, aqui está a região de Donetsk. Ó. Boa parte de Donetsk já estava, há vários meses aí, já está sob controle, sob domínio dos russos. Não apenas Donetsk, né, mas também aqui, ó, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, aqui parte da região de Kharkiv. Então, os russos alegam terem expandido um pouco mais o controle sobre Donetsk. E aí, neste mesmo mapa, a região ocupada pelos ucranianos fica mais ou menos aqui, ó, no nordeste ucraniano, pegando a região de Kursk, na Rússia. Então, pessoal, qual que é o cenário atual da guerra que nós temos? A Ucrânia, quando aí há 2 semanas aproximadamente promoveu essa invasão ao território russo, ela surpreendeu muita gente. Praticamente ninguém no mundo esperava que os ucranianos fossem capazes de fazer algo, de fazer uma incursão militar como essa de maneira tão eficaz como tem demonstrado até hoje. Até porque os ucranianos não vinham apresentando grande capacidade de resistir a pequenos avanços dos russos aqui nas áreas já dominadas. Eles não apenas não conseguiam mais expulsar os russos, afugentá-los, como a Rússia vinha, mesmo que lentamente, expandindo gradativamente essas áreas conquistadas. Então, o que parece ser o raciocínio dos ucranianos? Quando a Ucrânia viu que não seria capaz de voltar a exercer controle total sobre essas áreas ocupadas no seu território pelos russos, a estratégia passou a ser a seguinte: não, então e se nós fizermos um ataque, surpresa logicamente, contra os russos para dominarmos determinado território, para que, quem sabe, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, uma vez que consigamos manter o controle sobre esse território ocupado, quem sabe daqui a um tempo tenhamos condições melhores para negociar o fim da guerra, um cessar-fogo. Porque antes de conquistar esse território, a Ucrânia não tinha nada para barganhar com os russos, porque apenas a Rússia tinha controlado território na Ucrânia. Agora, pelo menos até hoje, momento em que eu gravo esse vídeo, quinta-feira, 22 de agosto, a Ucrânia demonstra estar conseguindo não apenas controlar essa área em Kursk, que passou a ser ocupada aí por tropas ucranianas, como também ampliar essa área de dominação. E agora resta sabermos se a Rússia terá força suficiente
os militares russos terão capacidade bastante para reconquistar ou retomar o controle de Kursk. Até aqui, passadas aí 2 semanas aproximadamente, a Rússia não tem dado demonstrações de força bastante para tirar Kursk das mãos dos ucranianos. Inclusive, a Ucrânia já destruiu pelo menos 3 pontes na região de Kursk, justamente para dificultar o avanço de tropas russas e, com isso, a Ucrânia vai aí consolidando o seu controle sobre essa região. Vamos acompanhando nos próximos dias. A guerra parece ter voltado aí a ter uma dinâmica mais acelerada, né? Acontecimentos aí, fatos de grande relevância, parece que voltaram a acontecer com uma maior frequência. Então aqui no canal nós vamos também repercutindo isso aí. Valeu, meu povo! Espero que você tenha compreendido e gostado de mais esse vídeo. Se sim, deixa aí o like. Se não, deixa o dislike. Comenta e te espero nos próximos vídeos. Um forte abraço e até lá. Valeu!